Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade, orgulho, julgamento. Eu sou o Sérgio. O tema de hoje é depender. 16ª semana. Parabéns para vocês, vocês são vencedores. 53% já está para trás. Faltam só 47%. E assim nós vamos vencendo de semana em semana. O tema de hoje é depender, 16ª semana, página 179 da apostila. Do livro deve ser 185 ou 186. 189. 185. A Sinara disse 185. E a nossa é 179. Dependendo um dia de cada vez. Nosso tema central quer nos mostrar que nós vivemos normalmente excessos de passado, de futuro e muitas vezes de presente. E Deus quer que nós vivamos só uma coisa, o dia de hoje. Normalmente nós buscamos alegrias em tempos passados ou imaginamos alegrias nos tempos futuros. O tempo de alegria no Senhor é hoje. É o tempo que nós estamos vivendo. Portanto, vivam o momento de agora. É isso que Deus quer que nós façamos. Cristo veio e disse muitas vezes isso. E nós estamos aqui hoje, dentro da palavra que nós ouvimos de Deus, para repetir isso. Em Mateus 6,33, nós temos: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vejam que aqui diz todas. Deus não está fazendo concessões de algumas. Ele está dizendo que Ele vai nos acrescentar todas. Desde que nós façamos o quê? Busquemos. Quem? O reino de Deus e a justiça. Em primeiro lugar. Normalmente nós temos em primeiro lugar outras coisas. Quais são essas coisas? Nosso trabalho, os nossos problemas, os nossos bloqueadores, de repente. Será que são esses que são os que mais nós damos ênfase em nossas vidas? E de repente, por isso, nós não conseguimos ter as bênçãos de Deus. Então, é isso que nesse versículo está querendo nos dizer. Para nós buscarmos esse Deus, Ele está nos dando uma ordem. E quando Deus normalmente nos dá uma ordem, uma ordenança, Ele em seguida nos dá uma graça. Ele nos faz uma promessa. Então Ele nos dá uma ordem de buscar. E diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Vejam o quanto esse Deus é maravilhoso e bom. É, em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que eu quero dar ênfase para vocês. Não é outra coisa. Não é aquilo que hoje você tem como o primeiro lugar. Seja o que for. O primeiro lugar é Deus. E, repito, no dia a dia. Tem que ser todos os dias. Ok? De repente são riquezas, prazeres, sonhos, ou objetivos que não são os propósitos de Deus, que nós estamos buscando em primeiro lugar. Vamos esquecer isso. Vamos buscar a Deus. Em Mateus 6, 25, 34, observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo.
Basta a cada dia o seu próprio mal. O que está repetindo aqui? Cristo está falando em Mateus 6:25. Basta a cada dia o seu mal. E nós estamos vivendo normalmente em outro tempo. Não é o que Deus quer de nós. Viver um dia de cada vez é uma decisão diária. Parece bastante óbvio, está até na nossa apostila, que é uma decisão óbvia, viver um dia de cada vez. Mas precisamos ter certeza que todos os dias seremos tentados, principalmente em nossas falhas de caráter. Somos tentados no passado, na depressão. No futuro, a ansiedade. E o excesso de presente também, ele é devastador. É o estresse. Nós queremos resolver tudo agora, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E não é assim. As coisas serão resolvidas no tempo de Deus. Esse é, digamos assim, a diferença maior que nós temos entre o que nós queremos e o que Deus tem de propósitos para nós. Esses propósitos de Deus, nós nem sequer imaginamos quanto eles são maravilhosos. Deus está cuidando do que sabemos, portanto precisamos depender de Deus. Não vamos perder tempo imaginando coisas. Eu, como um bom ansioso, se fosse ontem que eu tivesse levado a palavra, para mim já era melhor. Porque a gente sempre quer antecipar tudo. E normalmente, dos 100% que um ansioso sofre, 100% daquilo que eu sofro, 92% não vai se materializar, não vai existir. Eu sofro 100%, e somente 8% é que vai se concretizar, vai se realizar no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes quando a gente sai numa viagem, você já começa a pensar, e se eu perder a hora, e se furar o pneu, e se tiver um acidente, e se? Nós ansiosos vivemos no e se. E Deus não quer isso, quer que nós vivamos o presente, e a alegria está no presente. Outros de nós tomamos atitudes com relação com o que já sabemos. Pensamos que confiar em Deus é ficar parado, não fazer nada. Isso não é confiar em Deus, está mais para preguiça. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Confiar é descansar nele. Orar crendo que tudo depende dele. E agora vem a chave. Agir como se tudo dependesse de nós. Nós oramos para que Deus faça tudo por nós, mas precisamos agir fazendo a nossa parte. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu digo que se Moisés tivesse sido ansioso, você já imaginou quando ele saiu com 650 mil homens, tirando do Egito, da escravidão, e saiu pelo deserto, sendo que ele tinha sido preparado 40 anos no Egito, 40 anos no deserto para conhecer Deus e conhecer o deserto. E quando Deus disse para ele, vai lá e tira esse povo, você sair com quase 2 milhões de pessoas, você já imaginou o que é isso? Ele sabia que no deserto não tinha água, não tinha comida, não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha nada. E ele saiu, teve coragem, ouvindo a voz de Deus para sair com 2 milhões de pessoas. Como depender de Deus um dia de cada vez? Subtópicos. Eu vou passar uma coisa que o pastor já falou para nós aqui. Decisões com sabedoria, dependendo de Deus. O pastor disse para nós que é o famoso pote, que é a palavra de Deus, que nós temos acesso através da Bíblia, que nós vamos conseguir com que nós vamos ler a palavra de Deus. A oração, aonde nós podemos falar com Deus, e o temor de Deus, que é sinônimo de obediência. Com isso, nós vamos ter sabedoria o suficiente para o nosso dia a dia. Os 5 tópicos de hoje. Negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Página 180
da apostila. Temos Lucas 9:33. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é uma escolha, uma condição diária para o discípulo de Cristo. O que quer dizer isso? Todos os dias nós teremos algum tipo de aflição. Deus não está dizendo que a partir do momento que nós crermos e estivermos com Ele, tudo será maravilhoso. E essa escolha é voluntária, eu tenho que dizer que quero, e individual. Só você pode tomar essa decisão. Eu posso dar o meu testemunho aqui. A Simone orou por mim, pela minha conversão, durante 30 anos. Então, às vezes, quando você ora 30 dias, 3 dias, 30 minutos, e já quer que alguma coisa aconteça, a Simone orou por mim 30 anos. Enquanto eu não tivesse o Espírito Santo me tocando, para que eu tomasse essa decisão, de forma individual e de forma voluntária, as orações delas estavam sendo ouvidas, mas eu precisava ser tocado. Então pense naquilo que de repente você precisa ser tocado, e que isso toque realmente e você realmente tenha essa mudança, como eu tive, e hoje eu agradeço a Deus. Posso dar outro exemplo bíblico agora. Quando Jesus escolhia os seus discípulos, ele simplesmente dizia: venha, siga-me. Uma vez um jovem rico chegou para ele e disse: sigo todos os mandamentos, todas as leis eu as conheço, mas Jesus queria mais dele. O que Jesus pediu para ele? Tudo, as suas riquezas inclusive. Mas, voltando lá aquele tópico que nós começamos, o que era mais importante para esse jovem rico? A riqueza. Ele não conseguiu deixar as riquezas para seguir Jesus. E ordens nos são dadas em todas as áreas da nossa vida. Algumas não queremos ceder, muitas vezes porque achamos que somos capazes, pois estamos preocupados somente conosco. Quando nossa prioridade não é Cristo, é difícil nós mudarmos, muito difícil. Mas quando nossa prioridade é Cristo, um administrador perfeito, tudo fica mais fácil e mais administrável na nossa vida. Nós passamos para outro nível, a partir do momento que nós cremos e nos entregamos a esse verdadeiro Cristo. Mas não adianta queremos vencer nossos inimigos, se não vencermos os que hoje estão nos vencendo. Qual é o teu inimigo? Qual é o meu inimigo? Nós podemos ver alguns inimigos aqui, ó. É a procrastinação, a sexualidade, a ansiedade, a codependência, a religiosidade, a rejeição. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de alguma coisa para não cedermos e fazer com que Cristo realmente seja o verdadeiro administrador das nossas vidas. E isso fica difícil. Como Josué, diante de um desafio, ao atravessar o Jordão, pediu a todos que se santificassem. Como nós vamos nos santificar se ainda estamos dependentes de alguma coisa e não de Cristo? Santifiquem-se em Josué 3:5, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se nós realmente nos entregarmos a este Cristo, nos santificarmos, Ele fará, como fez lá no Rio Jordão para eles atravessarem, fará maravilhas. Mas não esqueçam, será no tempo dele e da forma dele. Ele não é um Deus atrasado, adiantado, nem nada. Ele é um Deus do tempo perfeito. Vamos fazer a nossa parte hoje. Amanhã, aquilo que é desconhecido é com o Senhor. A nossa parte é sobre o hoje. O amanhã nós venceremos com a ajuda do Senhor. 2.
reconheça a sua identidade de filho. Então, a primeira, só para a gente relembrar, era para negar-se a si mesmo. A segunda, reconhecer a sua identidade de filho. Em João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui vem uma coisa que, normalmente, você pode perceber, como você se refere dentro da sua casa, com nomes, apelidos, nomes doces de repente, determina o quanto há intimidade dentro daquela família. Não determina? Normalmente, muitos de vocês aqui, muitos de nós temos apelidos. Isso determina como você é amado, muitas vezes pela sua família. A forma que falamos de alguma coisa passa aos demais o conhecimento e a nossa intimidade. Aqui cabe uma história. Uma vez eu estava fazendo um cursilho na igreja católica e perguntei para o palestrante: poxa, eu queria gostar tanto desse Deus, desse Cristo que vocês tanto falam. Eu queria tanto entender disso, saber disso como vocês sabem. Como eu gosto de futebol, como eu gosto de carro, como eu gosto da minha família, como eu amo a minha esposa. Eu queria entender tudo isso da mesma forma. Ele sabiamente me respondeu: por que você gosta de futebol? Eu disse: porque eu conheço os times, porque eu conheço praticamente tudo sobre futebol. Eu sei regras, eu sei várias e muitas coisas. Eu jogo futebol, eu faço muitas coisas. A minha família é a mesma coisa. Eu amo, eu conheço, eu participo dela todos os dias. Aí ele me perguntou: e esse Deus, e esse Cristo, qual é o teu relacionamento íntimo com Ele? O máximo de relacionamento íntimo que eu tinha com esse Cristo, com esse Deus, era 1 hora por semana dentro de uma missa. E muitas vezes com má vontade. Aí ele disse assim: como você vai ter intimidade com esse Deus, com esse Pai, com esse Cristo que você tanto quer, se você não se aproxima dEle, se você não abraça Ele, se você não se entrega a Ele, como você faz com o futebol, seja lá o que for. Precisa o quê? Dedicação. E não só dizer eu quero. Sem dedicação, nada acontece em nossas vidas. Sem entrega, nada vai acontecer em nossas vidas. É isso que Deus quer de nós aqui, para que nós reconheçamos essa identidade de filho de Deus. Muito claro nessa aqui para mim, nesse exemplo que eu dei. Por acaso vou repetir um versículo já falado aqui. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. Então só tem um jeito de Cristo se revelar a nós, se nós o amarmos, como amamos o Pai. 3. Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Página 182. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessas leis. Coisas novas vamos descobrir todos os dias. Precisamos nos lembrar disso. Portanto, precisamos também, a gente falou até agora que a gente não pode viver excesso de futuro, mas nós precisamos estabelecer metas. Por quê? Se você não tiver metas, se você não tiver alguma coisa para o teu futuro, muitas coisas vão perder o sentido. Qual é a meta de um solteiro? De repente casar. Qual é a meta de um pai? Ter tudo aquilo que a família precisa, ser um provedor. Cada um vai ter um tipo de meta. Podemos usar o exemplo de uma empresa.
A empresa visa lucro. Cada funcionário faz uma parte, mas o principal é o lucro. Se não tiver lucro, a empresa não tem por que existir. Se uma empresa precisa disso, imagine nós que somos filhos amados de Deus, que temos promessas em nossas vidas e que, dado ouvidos à promessa de Deus, é que nós podemos ter um futuro brilhante, pois Deus será o nosso administrador, e com o administrador perfeito, nós só podemos ter coisas boas lá no futuro. Se nós não tivermos esse administrador perfeito em nossas vidas, dificilmente nós teremos coisa diferente. E nós precisamos transferir isso para as nossas gerações. Então, portanto, nós precisamos ter o aroma de Deus. Nós precisamos, em nossa vida, principalmente, as pessoas vão ver pelo nosso comportamento, como nós somos, como nós passamos a nossa imagem. Isso é importante para que nós sejamos realmente e nos sintamos como filho amado de Deus, com promessas em nossas vidas. Em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, como acabamos de ver. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somos embaixadores de Cristo em todos os lugares que chegarmos. Precisamos dar bons e sermos bons testemunhos como filhos amados, herdeiros, príncipes, embaixadores desse Cristo que nós tanto procuramos. Não espere o momento certo de acertar contas para começar a seguir a Cristo. Cristo te aceita exatamente do jeito que você está aqui hoje. Você será transformado daqui para frente. Daqui para trás Ele não quer Ele não quer saber o que aconteceu. A sua transformação, você não precisa ser transformado para ser aceito por Cristo. Você será transformado por aceitar Cristo. Pense dessa forma, que tenha certeza que esse Cristo vai agir e vai viver no seu coração. O Espírito Santo estará dentro de você, agindo. Agora reflita, está aí na sua apostila, página 183. Quem você sonha ser? Ou como você sonha ser reconhecido? Como você é reconhecido na tua rua, na tua casa, na tua vida? Você é reconhecido como o quê? O brabo, o bêbado, o ruim, o que xinga todo mundo? Ou quando você chega, lá vem aquele crente, ele vai falar de Cristo para nós de novo. Pense como você está sendo reconhecido, ou como você sonha ser, e coloque aí. Tópico 4, dependa apenas hoje. Lamentações 3, 22 a 23. Pois as misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus nos presenteia um dia de cada vez com pequenas porções diárias. Não adianta o sofrimento dos ansiosos, como eu. Não adianta nós criarmos cenários absurdos que não se realizarão, não se materializarão no futuro. Muito pouco disso se realizará, principalmente quando a gente não está com Cristo. Principalmente quando a gente não está vivendo como desde o início estamos falando. O nosso dia. Deus quer que nós sejamos felizes e com Ele hoje. Não é ontem nem amanhã. É hoje. Spurgeon disse: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Se você tem outro tipo de problema, por exemplo, rejeição. A rejeição não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Por isso a importância de nós sermos curados daquilo que tanto nos magoa, daquilo que tanto nos leva ao passado ou quer nos levar ao futuro, em excesso.
Nós curamos de nossas dores do passado quando pelas batalhas da nossa mente. Normalmente, aquilo que já passou não temos mais como nos mudar. Mas a nossa mente, o inimigo fica dizendo para você: lembra que você foi abusado? Lembra que você teve uma perda terrível lá no passado? Lembra que o teu pai te batia? Lembra que o teu primo, teu tio, te mandaram embora da tua casa? Lembra quando você apanhava ou sofria bullying na escola? É isso que o inimigo quer fazer com nós. Ele quer relembrar as coisas ruins. Nós precisamos apagar essas coisas ruins. Nós precisamos fazer com que essas feridas sejam cicatrizadas. Para essas feridas serem cicatrizadas, muitas vezes nós temos que voltar lá no passado e perdoar quem nos provocou isso. A melhor maneira de você fechar uma cicatriz é perdoar aquele que te magoou, aquele que te provocou algum tipo de coisa. A partir do momento que você perdoar, essa ferida vai secar, vai fechar, vai ficar uma cicatriz. Você vai lembrar do passado. Não tem como apagar o teu passado. Não tem como apagar. Mas você vai lembrar com essa cicatriz como se fosse o quê? Uma vitória de alguma batalha que você venceu. Que agora você não é mais isso aqui. Você é fruto do Espírito Santo. Isso aqui não tem mais na tua vida. Mas é com Cristo. Portanto, nós precisamos viver com Ele. Tanto o passado como o futuro nunca vão ser apagados. Eu ouvi a semana passada um pastor falar assim: tem vida feliz quem foi curado do seu passado e no presente tem visões do futuro e se move pelas alegrias que ele vislumbra no futuro. Isso é maravilhoso, desde que você seja realmente curado. Ficará sim a cicatriz, mas a cicatriz, como eu falei, será maravilhosa para você lembrar que você está liberto. E você terá um futuro de glória, onde podemos, como estamos hoje aqui, abençoando pessoas que passaram por situações semelhantes às nossas. Agora eu vejo, depois de 3 vezes que eu fiz o 30 semanas, o quanto esse versículo é muito importante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com suas misericórdias e com a sua consolação. Está aí. E aí o resto todo mundo fala. Então o remédio vai entrar pelo ouvido, nós que estamos aqui. E a cura vai sair pela boca, pelo falar. Aqui, quando alguém vem dar um testemunho, ou lá no pequeno grupo, quando você está compartilhando. Essa é a cura que nós estamos buscando. É isso que nós estamos aqui fazendo no 30 semanas. Reflita. Como você tem guiado suas emoções? Página 184. Aí, é um jeito que eu fiz, tá? Cada um tem uma coisa. Qual o percentual teu de ansiedade? Qual o percentual teu de estresse? E qual o percentual teu de depressão? Faça em percentuais. Eu lembro que o meu percentual de ansiedade deu tipo 60%, 70%. 20% e alguma coisa de estresse. E depressão, com a graça do Senhor, muito pouco. Mas coloque dessa forma e de repente daqui 1 ano, 6 meses, final do 30 semanas, vá lá e verifique de novo o quanto aquilo que estava te incomodando, ou o inimigo estava tentando pôr na tua cabeça, agora não faz mais parte de repente da tua vida. Pensem e façam isso. 5ª e última chave. Façam para servir e não para ser vistos. Mateus 20, 27 e 28. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vivemos numa sociedade que valoriza coisas que nós aqui hoje dificilmente queremos que sejam valorizadas. Hoje a internet, hoje o Facebook, hoje o Instagram, fazem o quê? Todo mundo é rico, lindo, maravilhoso, sarado, malhado, e não precisa, não sofre nunca nenhum tipo de problema. E nós sabemos, e muitas vezes verificamos que na nossa vida não é assim. Mas tenho certeza de uma coisa, a vida deles também não é assim. Eles também sofrem como nós, mas eles só postam, como nós também muitas vezes só postamos coisas boas. Hoje nós estamos sendo levados por isso. Hoje nós estamos aí com o egocentrismo, o indivíduo refere somente a si mesmo. As suas necessidades são mais importantes que tudo. Narcisismo, indivíduo que quer ser o centro, ele é o maravilhoso. Consumismo, comprar em excesso, sem necessidade. Inclusive a gente viu esses tempos que as propagandas da televisão, normalmente, depois que eles dão uma notícia muito triste, muito devastadora, em seguida, o que passa na televisão? Um comercial de comida, um comercial de carro, quando era possível, de cerveja, de cigarro, coisas que normalmente você vai buscar uma fuga logo após receber uma notícia impactante. E é exatamente o que a televisão faz conosco. Ela faz isso, ela mostra uma coisa terrível e logo depois uma coisa prazerosa. E você vai buscar aquela coisa prazerosa e normalmente te leva a consumir o que você não deve e a quantidade que não leva. Jesus foi o oposto de tudo isso. Não possuía bens, a ênfase dele em sua vida foi a humildade e serviço ao próximo. Precisamos viver os valores do reino de Deus. Identifique próximo de você quais são as possibilidades de você servir. Muitas vezes quando passa em algum lugar, lá no Rio Grande do Sul precisa de alguém. Poxa, eu queria estar lá para ajudar. Hoje a Sinara pediu aqui, precisamos limpar a igreja. Ah não, a igreja é muito difícil, não vou. Mas o que está longe nós achamos que queremos ajudar, o que está próximo nós não queremos. Conclusão, João 16, 13, 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará e toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo veio até nós, ele mora dentro dos que creem, e capacita todos os que se rendem, e sabe que precisam de coração depender integralmente do Pai, de Deus, de Cristo. As lutas, desafios, problemas e dores não desaparecerão. Algumas até aumentarão, pois agora temos a consciência das questões espirituais que as envolvem. Dependa dele todos os dias de sua vida, e nada deterá você. Dependa dele todos os dias, e nada deterá você. Isso é o mais importante. Dependa dele todos os dias. Pergunta facilitadora: em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Obrigado pelo silêncio de vocês.